Boa noite, Ricardo Jorge Pinto. Tínhamos o Governo a assumir aqui uma posição clara, é uma convergência das pensões do público e do privado, por isso se tem que fazer este corte de 10%. O Presidente vem agora dizer que não é um corte, é um imposto extraordinário. Não há convergência nenhuma. Sendo assim, não há convergência e Cavaco Silva saberá certamente o que é que está a falar e tem em conta não só aquilo que foi uma decisão prévia do Tribunal Constitucional, que criou ali amarras e balizas muito estreitas, mas também aquilo que será a estratégia futura do Governo para contornar aquilo que serão inevitavelmente dificuldades posteriores. Mas seria disto que o Governo estava a falar, quando queria essa tal convergência e justificava estes 10%? Em nome dessa necessidade de equidade entre o público e o privado? Pois, aparentemente. Agora, na verdade, depois, na prática, vamos ver onde é que essa convergência existe e de que forma é que este imposto se justificará ou não as primeiras explicações que Pedro Passos Coelho deu a propósito desta matéria. As palavras um pouco mais enigmáticas do Vice-Primeiro-Ministro Paulo Portas indiciam que estará aqui ainda alguma coisa em aberto. Cavaco Silva dá a entender que sabe exatamente de que é que está a falar e este imposto extraordinário, com a salvaguarda do crescimento da economia, é certamente apenas mais uma das peças de um puzzle extremamente complexo que diz respeito à discussão do Orçamento do Estado e que claramente agora, por razões eleitoralistas, o Governo quer adiar para mais tarde. Este corte de 10% vem somar-se a outros cortes que já foram feitos com a mesma condicionante, crescimento económico, para que os cortes deixem de ter efeito. Sim. Será que o Tribunal Constitucional vai aceitar mais este corte com o mesmo argumento dos anteriores? Pois, o problema é que o Tribunal Constitucional agora também ficou amarrado às suas próprias palavras e a partir do momento em que deixou ali algum espaço de abertura para o Governo agora se meter por este campo, dificilmente poderá recusar... Mas aceitou com os argumentos da situação excepcional do país, exatamente. Da economia. E essa é a pedra de toque aqui fundamental. Quando o Governo diz isto é transitório, isto é apenas para um momento especial e extraordinário e que até perante uma demonstração de vitalidade económica ele poderá nem sequer ser justificado, imediatamente retira argumentos ao Tribunal Constitucional para um novo veto sobre esta matéria. Mas mesmo que seja um corte a somar ao anterior, com os mesmos argumentos? Sim, e agora politicamente isso vai ser utilizado pelos partidos da oposição que vão exatamente explorar essa matéria. Não há aqui um ato isolado, que seria se calhar mais compreensível do ponto de vista político. Há aqui um somatório de cortes que na verdade já tirou qualquer equidade se fosse esse o argumento que o Governo estaria a utilizar sobre esta matéria. Hoje tivemos o Primeiro-Ministro, enquanto líder do PSD, na apresentação do candidato de Viseu, a dizer que ainda não há margem para descer os impostos. É o colocar de água na fervura depois da reforma do IRC, da possibilidade do IVA da restauração descer? Pois, a questão dos impostos é uma questão fundamental e, sobretudo, é uma questão muito delicada para o CDS. Paulo Portas já desenhou várias linhas no caminho, saltou umas, não pode saltar outras, percebe isso, percebe também que está em plena campanha eleitoral e sabe finalmente que a questão dos impostos é a questão decisiva para que haja ou não alguma complacência do ponto de vista político, nomeadamente para um futuro entendimento com o Partido Socialista que nos parece neste momento cada vez mais difícil. Mas temos aqui dois discursos que começam a ficar de novo diferentes. Paulo Portas a querer uma descida de impostos, com os ministros do CDS já com estudos na mão, e o Primeiro-Ministro a resistir. E isso é muito perigoso, porque se não houver sintonia completa entre os dois, abre-se aqui uma cisão que, em termos estratégicos e em termos políticos, e nomeadamente aos olhos de Cavaco Silva, será absolutamente insustentável. Agora, pode haver também aqui uma estratégia de polícia bom e de polícia mau. Isto é, haver alguém que vai apresentando aquilo que são as soluções mais difíceis. Passos Coelho deixar Paulo Portas ser o polícia bom nesta altura? O problema é que Paulo Portas tem neste momento, como se costuma dizer, a faca e o queijo na mão. É ele quem determina aquilo que é a estratégia, foi ele que andou a negociar com a Troika, é ele que sabe exatamente qual é o tal guião da reforma do Estado, que o ministro Paiás Maduro já disse que é um work in progress, é alguma coisa que está em constante mudança. E aí Pedro Passos Coelho terá neste momento uma margem de manobra mais estreita. Mas se estivermos atentos às palavras de Marco António Costa, que é neste momento o porta-voz do PSD, percebemos que se calhar há uma sintonia mais clara do que aquela que Pedro Passos Coelho neste momento deixa a entender nas divergências que tu agora acentuaste perante Paulo Portas. Ricardo, obrigado por teres vindo a este 24 Horas olhar para um dos temas do dia.